A Ucrânia agora fala sério. Na exposição Defense Tech Valley 2025 em Lviv, Zelensky revelou uma nova família de drones subaquáticos chamada Toloka. Esses não são drones comuns, eles são os piores pesadelos da Rússia. A Ucrânia criou um novo drone marítimo que pode ameaçar seriamente a Rússia. A Ucrânia aprimora suas capacidades e utiliza armas de longo alcance, como a Toloka. Projetado especificamente para desafiar a dominância da Rússia no Mar Negro e atingir alguns de seus ativos mais estratégicos, incluindo a Ponte da Crimeia. Esse novo drone é algo que preocupa o Kremlin. Neste vídeo, mostramos como a equipe de Zelensky está mudando as regras da guerra naval. Porque a valiosa ponte da Rússia para a Crimeia pode estar com os dias contados e como a guerra na Ucrânia está tomando um rumo difícil. Ao final disso, você vai entender que o Tolika não é apenas um dispositivo, mais do que qualquer outra coisa. É o aviso de despejo de Zelensky para Putin. Então, antes de mais nada, o que exatamente é esse drone Tolika? É uma família de drones subaquáticos ucranianos criados para missões furtivas, como reconhecimento, colocação de minas e ataques a alvos de alto valor. Em resumo, é exatamente o que Kiev precisava para colocar medo em Moscou neste estágio da guerra. A Ucrânia revelou Tolika por meio de sua indústria estatal de defesa em 19 de setembro de 2025, durante a exposição Defense Tech Valley 2025, realizada em Lviv. O anúncio chamou a atenção mundial, pois não era só um drone, mas vários projetos. Eles exibiram modelos que vão desde o pequeno TLK-200, que tem aproximadamente o tamanho de uma mala grande, até o Tolika 1000, que se aproxima do tamanho de um pequeno submarino. Esse alcance é enorme. E isso sugere que a Ucrânia não está apenas experimentando, mas está tentando construir um sistema em camadas de armas subaquáticas para diferentes missões. À primeira vista, o TLK-200 foi feito para missões táticas. O drone subaquático compacto tem cerca de 2,5 metros de comprimento, aprox 8 pés. Projetado para reconhecer portos, testar defesas e plantar explosivos pequenos. Movido por motores elétricos, ele se move silenciosamente e percorre até 100 quilômetros debaixo d'água, cerca de 60 milhas. Sua capacidade de carga varia de 20 a 50 quilos, ou seja, de 45 a 110 libras. Isso basta para equipamentos de reconhecimento ou ogiva pequena. É leve, furtivo e descartável. Se algum for capturado, não é perda estratégica, faz parte do plano. O TLK-400 eleva o nível. É um drone de médio porte, com comprimento entre 13 e 20 pés, ou cerca de 4 a 6 metros. Opera com sistema híbrido, unindo discrição elétrica e autonomia a diesel. Isso lhe dá um alcance de até 750 milhas, ou 1.200 quilômetros. Ele transporta até 1.100 libras, cerca de 500 quilos. Esse peso é suficiente para sensores avançados ou uma ogiva capaz de danificar navios ou infraestrutura costeira. Em seguida, o Tolika 1000 peso pesado. Ele mede quase 12 metros, 40 pés, e foi projetado para percorrer até 2.000 quilômetros submerso, 1.240 milhas. Ele não depende apenas do sistema de posicionamento global. Se a Rússia bloquear os sinais de satélite, ele usa a navegação interna e segue em frente. Sua capacidade de carga chega a 11.000 libras, ou 5.000 quilos. Isso coloca pontes, navios de guerra e infraestrutura reforçada bem ao alcance. Se a Ucrânia adotar esse modelo com eficácia, será mais que uma nova arma, será uma mudança estratégica. As defesas russas não foram feitas para esse tipo de ameaça. E mesmo que metade dessas especificações se confirme em combate, Moscou terá um sério problema em suas mãos. Com essas especificações em destaque, a Ucrânia vai além da demonstração. Eles vão produzir essas unidades em quantidade suficiente para inundar o Mar Negro. Veja, os desenvolvedores por trás da Tolika já passaram dos projetos para as linhas de produção com os modelos menores. O TLK-200 e o TLK-400 serão fabricados em série em breve, com os primeiros lotes sendo testados na água. Esses já não são conceitos futuristas.
Eles vão se unir à frota de drones da Ucrânia, junto aos barcos de superfície que já desafiaram as defesas russas no Mar Negro. O financiamento coletivo e o apoio do governo, via plataformas como a Brave One, transformaram rapidamente experimentos de oficina em um programa de armas sério. Cada um é barato o suficiente para ser perdido, mas poderoso o bastante para atacar, o que significa que a Ucrânia pode enviá-los em enxames. Se a Rússia achava que drones explosivos de superfície eram um pesadelo, espere até que as versões subaquáticas comecem a sondar portos, perseguir navios e cortar rotas de suprimentos sem aviso. Esses métodos mostram que a Ucrânia não precisa de grande marinha para enfrentar Moscou, apenas de um enxame. Com a produção em alta, o protótipo está cada vez mais perto do uso no campo de batalha. Relatos sugerem que um dos menores Tolikas participou do ataque subaquático à Ponte da Crimeia em junho, mostrando que o sistema pode entregar resultados onde mais importa. Vamos falar mais sobre isso em breve. Claro, há ressalvas. Muitos desses números são dos desenvolvedores e comunicados oficiais. Não há verificação independente atualmente, e a Ucrânia não divulga os resultados dos testes por razões óbvias. Sempre há diferença entre um protótipo no papel e uma arma em campo. Aparência ameaçadora em apresentação elegante não garante prontidão para a batalha. Mas, mesmo com tudo isso dito, a Rússia já aprendeu da pior forma que a Ucrânia não blefa quando se trata de guerra com drones. Lembra quando Moscou achava engraçado pensar que drones de superfície pequenos poderiam desafiar a marinha russa? Esses drones atingiram a frota do Mar Negro em Sebastopol, forçando os navios a dispersarem-se e ficarem perto da costa. Eles riram de novo quando a Ucrânia lançou drones de longo alcance destinados a atingir a própria Moscou. Agora eles não estão mais rindo. Os mísseis Netuno e Storm Shadow os humilharam tanto que Moscou iniciou simulações de evacuação com sirenes. O Tolika não precisa ser perfeito para ser perigoso, apenas bom o suficiente. E todos os indícios mostram que eles são. O que torna esses drones mais do que simples aparelhos subaquáticos é a forma como eles mudam as regras do jogo. Drones de superfície fazem ruído, deixam rastro e aparecem no radar. Mísseis são rápidos, porém caros e exigem plataformas de lançamento rastreáveis ou vulneráveis à destruição. Drones subaquáticos se movem silenciosos, ficam perto do fundo e não aparecem no radar. Isso já obriga a Rússia a repensar suas defesas. Você não pode deter o que não vê, e Tolika foi criado para ser invisível até ser tarde demais. A vantagem do modo furtivo não é só o silêncio, mas também a navegação desses drones. Quando há sinais de satélite, conectam-se ao sistema global de navegação por satélite. Se a Rússia bloquear os sinais, Tolika usa navegação inercial e segue em frente, sem sistema de posicionamento global, sem problema. Essa autonomia importa em águas disputadas, pois afeta não só o destino, mas também o modo de locomoção. Tolika se mantém rente ao fundo do mar, avançando devagar para evitar o sonar. O sistema de propulsão usa eletricidade para furtividade e muda para diesel quando precisa de mais alcance. Essa flexibilidade o torna imprevisível, e isso já é uma arma. E ainda há a carga útil. A Ucrânia não revelou todas as especificações, mas os projetos indicam grande capacidade. Esses drones atuam como batedores e também transportam equipamentos de vigilância, minas navais ou ogivas para ataques de alto impacto. Se a Ucrânia implantar drones suficientes, a Rússia terá que se defender no ar, no litoral e debaixo d'água. Um domínio para o qual ela não está preparada, sendo um problema tático e logístico. Para tornar esse pesadelo ainda mais real para a Rússia, a chegada de Tolika redesenhou silenciosamente o mapa do Mar Negro. O antigo lago russo agora se assemelha a um território disputado. Com o alcance de 2.000 quilômetros do TLK, quase todos os centros navais estão ao alcance de ataque, de Sebastopol ao Báltico. A mensagem é clara: nenhum lugar é seguro. Portos que antes pareciam fortalezas, agora parecem alvos esperando sua vez. Essa é a genialidade de Tolika. Não precisa vencer um tiroteio ou dominar uma frota. Ela desgasta as bordas, silenciosa e implacável, até que o gigante sangra por pontos não protegidos. E a ironia é brutal. A Rússia construiu sua imagem militar baseada na dominância marítima. A Ucrânia agora vira o jogo com máquinas que deixam o próprio quintal do Kremlin vulnerável.
É aqui que o verdadeiro medo começa. Como você defende cada doca, cada petroleiro, cada base de submarino espalhada por milhares de quilômetros de litoral? Você não defende. É por isso que até piadas meio sérias sobre Kaliningrado ou Vladivostok incomodam. Não são mais piadas, são avisos. E a Rússia sabe. Tolika traz imprevisibilidade ao campo de batalha, obrigando Moscou a se defender em todos os lugares simultaneamente. Isso é uma dor de cabeça tanto tática quanto psicológica. Poucas coisas tiram o sono, como pensar se um drone ucraniano está preparando algo sob sua ponte. Quando a Rússia pensa onde será o próximo ataque, a Ucrânia já venceu metade da batalha. Expandir defesas por terra, mar e submersas aumenta a incerteza. Por isso, a ponte da Crimeia segue como principal alvo. A Rússia está sobrecarregada devido à falta de pessoal, equipamentos antigos e modernização irregular, criando lacunas em suas forças armadas. Considere ameaças subaquáticas. Lanchas de patrulha não veem o que há sob elas. Superfícies não impedem algo lento e silencioso vindo do fundo. Tolika obriga a Rússia a se defender em área na qual não foi treinada. Esse tipo de incerteza não só desconforta, mas desestabiliza. Especificações à parte, vamos ao propósito. Tolika não foi construída no vácuo. Ela foi projetada com uma missão em mente, e essa missão é a ponte da Crimeia. Desde o momento em que a Rússia lançou sua invasão em grande escala, a Ucrânia entendeu que a ponte sobre o Estreito de Kerch não era apenas uma infraestrutura, era a linha vital da ocupação. Com 19 quilômetros ligando a Rússia continental à Crimeia, a ponte transporta tudo o que Moscou precisa para controlar a península: combustível, munição, reforços, comida, peças de reposição e simbolismo político. Antes da guerra, a Rússia possuía diversas rotas de abastecimento. Agora, com a Ucrânia degradando sistematicamente linhas férreas, depósitos e comboios, a ponte se tornou a única artéria que eles não podem perder. Os militares ucranianos identificaram cedo o problema e criaram Tolika como solução, mais que uma arma, uma estratégia. Drones de superfície já tinham mostrado seu valor ao atingir navios russos e alvos costeiros. Mas a ponte da Crimeia era diferente, muito vigiada e politicamente sagrada. Era necessário algo mais furtivo, algo que pudesse passar despercebido pelo radar, seguir rente ao fundo do mar e atacar onde as defesas eram mais fracas. O objetivo não é apenas danificar a ponte, é desmontar a ilusão que ela representa. Putin a inaugurou pessoalmente em 2018, atravessando-a em um caminhão laranja brilhante, enquanto a mídia russa aclamava como prova de que a Crimeia era para sempre russa. Cada vez que a Ucrânia atinge a ponte, não apenas interrompe a logística, mas também quebra a narrativa. Isso força Moscou a admitir que até seus ativos mais valiosos são vulneráveis. Por isso, a Ucrânia quer que a ponte suma, não só para cortar suprimentos, mas também para acabar com a narrativa que a Rússia cria para si e para o mundo. Tolika foi criada exatamente para isso. Ela não precisa vencer uma batalha naval ou afundar uma frota, só atacar com precisão para mostrar que a Crimeia não está segura e o controle russo enfraquece. Para entender o tamanho das apostas, não comece com teoria, mas sim com os danos. A Ucrânia já atacou a ponte da Crimeia e cada ataque deixou sua marca. Grandes explosões, sabotagem silenciosa, quase acertos que ainda assim abalaram os nervos de Moscou. Cada ataque trouxe aprendizado, exigiu ajustes e elevou o nível. Vamos voltar no tempo. Vamos revisar os ataques que mudaram um símbolo de controle para vulnerabilidade. E como cada um abriu caminho para o drone criado para concluir o trabalho. O último incidente foi em junho de 2025. O Serviço de Segurança da Ucrânia divulgou imagens assustadoras de explosivos subaquáticos colocados perto dos pilares da ponte. A cena era quase cinematográfica. Águas turvas e pilares maciços surgindo como sentinelas. E então, as cargas presas firmemente contra o aço. A Ucrânia usou isso como prova de que podia atingir a ponte por baixo da superfície. A Rússia tentou minimizar, dizendo que os danos eram pequenos e os reparos já estavam em andamento. Nada preocupante. Mas analistas independentes perceberam pistas suficientes para suspeitar que alguma parte da estrutura havia sido comprometida. Mesmo que não tenha sido catastrófico, o efeito psicológico era inegável.
A Rússia agora sabe que ataques subaquáticos não são uma ameaça distante. Eles são reais e estão acontecendo. Volte para 2023 e você encontrará um dos momentos mais dramáticos até agora. Nas primeiras horas de 17 de julho de 2023, a ponte da Crimeia foi atingida novamente. 2 drones navais ucranianos com explosivos atingiram o trecho rodoviário perto do pilar de apoio, 145. O primeiro atingiu às 3h04, seguido pelo segundo às 3h20. Explosões destruíram a estrutura, matando 2 civis e ferindo 1. Um vão da ponte foi deslocado e um grande buraco surgiu na superfície. Só uma faixa ficou utilizável, e ainda assim, temporariamente. Em poucos dias, o tráfego foi interrompido novamente após um ataque separado a um depósito de munição russo na Crimeia. A Ucrânia confirmou a operação. Ela foi planejada pelo Serviço de Segurança e Marinha da Ucrânia com drones marítimos Sea Baby personalizados. O momento foi escolhido e a mensagem clara. Foi um ataque estratégico e uma guerra psicológica. A ponte, antes símbolo do controle russo na Crimeia, virou alvo frequente. O ataque expôs falhas graves nas defesas bilionárias da Rússia e forçou Moscou a repensar toda a sua abordagem de segurança de infraestrutura. Os reparos seguiram até outubro, porém os danos eram maiores que o concreto. A ponte deixou de simbolizar força e passou a mostrar vulnerabilidade. O ataque provou que a Ucrânia inovava mais rápido que a Rússia se defendia, e até os ativos mais protegidos estavam vulneráveis. Não foi só a estrutura que rachou, foi a ilusão de segurança. Em 8 de outubro de 2022, uma forte explosão atingiu a ponte da Crimeia, danificando as partes rodoviária e ferroviária. Caminhão com explosivos explodiu na pista oeste, causando o desabamento parcial da ponte e incendiando um trem de combustível próximo. As chamas e a fumaça eram tão intensas que satélites registraram a cena do espaço. A Rússia culpou a Ucrânia rapidamente, enquanto autoridades ucranianas inicialmente ficaram em silêncio. Depois, o Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou ter planejado o ataque para interromper o suprimento russo. O momento do ataque foi perfeito. Ocorreu um dia após o aniversário de 70 anos de Putin, e logo após ele anunciar a anexação de 4 regiões ucranianas. Isso tornou o ataque pessoal e simbólico. A ponte era um símbolo de orgulho do controle russo sobre a Crimeia, mas agora estava destruída e exposta. O tráfego diminuiu. Os reparos levaram meses, e a ideia de que a infraestrutura da Rússia era intocável começou a desaparecer. Esse primeiro ataque mudou o tom da guerra. Isso mostrou que a Ucrânia podia atingir profundamente áreas russas e que até alvos importantes não estavam mais seguros. Observando de longe, o padrão fica claro. Primeiro, houve o ataque espetacular que ganhou manchetes globais. Depois, drones de superfície pequenos e letais atingiram as estruturas com precisão cirúrgica. Agora, ameaças subaquáticas estão entrando em cena. Suspeita-se de explosivos plantados, varreduras com sonar e a ameaça de drones como Tolika estão mudando o campo de batalha. Cada fase avança para métodos mais furtivos, difíceis de interceptar e projetados para causar danos mais profundos. Em todas as etapas, a Rússia tem reagido em vez de liderar, se defendendo em vez de ditar as regras, assistindo a Ucrânia inovar, enquanto sua própria confiança continua a se desgastar. Se os ataques anteriores mostram a evolução das táticas ucranianas, Tolika é o passo seguinte lógico. A questão não é se a Ucrânia quer atacar a ponte, isso já foi decidido. A questão é se um drone subaquático será a ferramenta que a levará ao colapso. Então vamos analisar isso, não na teoria, mas na prática. Uma possibilidade é o simples reconhecimento. Mesmo que Tolika nunca carregue uma única carga explosiva, a capacidade de deslizar sob as ondas e filmar os pilares da ponte é incrivelmente valiosa. Conhecer pontos fracos, reparos apressados e posições das defesas dá à Ucrânia opções para futuros ataques. Esse tipo de informação já justificaria seu desenvolvimento. Mas o objetivo principal é a sabotagem. Esses drones estão sendo discutidos como plataformas que poderiam transportar minas ou cargas explosivas diretas. Isso sugere a possibilidade de posicionar explosivos próximos ou diretamente nas estruturas subaquáticas que sustentam a ponte. E aqui está o lance sobre pontes.
Danos na superfície parecem dramáticos, mas se você comprometer os suportes abaixo da linha d'água, você ameaça toda a extensão da ponte. Por isso, a Rússia colocou redes, patrulhas no estreito e instalou equipamentos de sonar. Eles se preocupam com o que não pode ser visto. Não me entenda mal, isso não será simples, pois há muitos obstáculos. Águas rasas dificultam a navegação e as defesas russas estão mais avançadas, com sonares capazes de detectar até pequenos objetos. Nem toda arma ucraniana funciona como divulgado nos comunicados de imprensa. Então, precisamos encarar os números mais otimistas com certa cautela. Mesmo assim, se apenas uma fração dessas afirmações for real, Tolika cria uma dor de cabeça totalmente nova para Moscou, que eles não esperavam. A Rússia sabe disso. Por isso, após cada ataque, eles logo mostram imagens dos reparos, engenheiros soldando e o tráfego voltando. É teatro tanto quanto engenharia. Precisam provar ao povo que a ponte é inquebrável. Mas cada novo ataque ucraniano vai desgastando essa ilusão. Cada vez que um drone ou bomba atinge a ponte, a credibilidade de Putin sofre um golpe. Ele prometeu que a Crimeia estaria para sempre ligada à Rússia, e a ponte é a prova física dessa promessa. Quando ela se danifica, toda a história desmorona. Por isso, Moscou investe muitos recursos na defesa do Estreito de Kerch. Estamos falando de cobertura de radar, patrulhas de caças, redes de sonar e provavelmente mergulhadores em alerta constante. Há até relatos de barreiras físicas sendo colocadas na água. Eles sabem que jogam gato e rato e temem que um dia o rato traga explosivos capazes de romper seu elo mais valioso. Mas a defesa não é a única parte da história. Também existe a guerra de propaganda. Sempre que a ponte é atingida, a Rússia chama de terrorismo. A Ucrânia, por outro lado, chama isso de ação militar legítima contra uma força de ocupação. A mídia ocidental vê isso como grande escalada, e de certo modo, as três narrativas importam. Moscou precisa mostrar ao povo que a guerra não ameaça o solo russo. Kiev deve mostrar que não há alvos seguros enquanto a Crimeia estiver ocupada. O mundo deve decidir se cortar uma linha de suprimento é uma ação militar justa. Essa batalha de narrativas é tão intensa quanto os ataques reais, e ainda há o risco de escalada. Para Putin, a ponte simboliza seu governo, não sendo só infraestrutura. Se ele considerar a ponte sob ameaça constante, pode agir com mais agressividade em outros locais. Esse é um risco que a Ucrânia está assumindo. Eles sabem que atacar a ponte prejudica muito a Rússia, mas também sabem que cada ataque traz a possibilidade de retaliação. Essa tensão está presente em cada drone que a Ucrânia lança em direção à Crimeia. A lógica é clara. Para enfraquecer o controle russo sobre a Crimeia, a ponte da Crimeia é o alvo principal. Com Tolika, eles têm uma ferramenta capaz de atingir de formas que a Rússia ainda não sabe bloquear. Quer tenha sucesso ou fracasse, o simples fato de esses drones subaquáticos existirem já forçou Moscou a adotar uma postura defensiva. Além das manchetes e debates, esses ataques subaquáticos afetam mais do que soldados e aço. Eles impactam o mar e o comércio local. O Mar Negro é mais que uma zona de guerra. É uma rota para alimentos e combustíveis, levando grãos ucranianos e petróleo russo a mercados da África ao Oriente Médio. Por isso, toda arma testada lá impacta além das linhas de frente. Drones como Tolika ameaçam não só navios de guerra e pontes, mas também rotas comerciais essenciais para o mundo. E os riscos não são só militares. Explosões próximas a portos ou petroleiros podem lançar combustível na água, contaminar peixes e destruir praias. Por anos, a Ucrânia focou ataques em alvos militares, mas Moscou acusa rapidamente Kiev de arriscar navios civis. Enquanto isso, cada ataque aumenta as dúvidas sobre a segurança da navegação no Estreito de Kerch. Se petroleiros e cargueiros desviarem a rota, os custos aumentam e as entregas atrasam, principalmente para países que dependem do trigo ucraniano barato para alimentar a população. É um equilíbrio delicado. Drones subaquáticos podem sufocar as exportações de petróleo da Rússia, cortando bilhões que financiam sua máquina de guerra. Esse tipo de pressão econômica pode realmente encurtar o conflito e salvar vidas em terra. Por outro lado, isso encarece e fragiliza o transporte marítimo global, com seguradoras elevando taxas após os ataques de drones em outubro na Crimeia.
A verdade é que o mar não se importa com quem está certo ou errado. Ele não toma partido, ele apenas absorve as consequências. E é isso que faz de Tolika uma espada de dois gumes. Uma arma capaz de favorecer a Ucrânia na guerra, mas que pode prejudicar o comércio global e tornar o Mar Negro bem mais perigoso para todos. Essas ondas mais amplas alimentam o grande debate sobre se atacar a ponte ultrapassa limites ou permanece dentro das regras da guerra. Vamos mergulhar nisso. Mas as explosões são só parte da história. O resto ocorre em tribunais, rotas marítimas e reuniões estratégicas. Cada ataque de drone deixa marcas difíceis de ver, mas reais. Então vamos explorar outro ângulo dessa saga de drones contra pontes, que não é tão comentado, mas importa tanto quanto as explosões e a engenharia. A questão é, se atacar a ponte da Crimeia é legal ou moral? Moscou quer que você ache a resposta óbvia. Eles chamam qualquer ataque de terrorismo, sugerindo que a Ucrânia explode propriedades civis sem motivo. Mas isso não é totalmente verdade. Legalmente, o direito internacional distingue infraestrutura civil de alvos militares. A ponte da Crimeia se encaixa claramente na segunda categoria. Não passam apenas carros para férias, comunicações ou comércio. É também corredor para comboios militares russos, blindados, caminhões-tanque e trens logísticos. Isso a torna um alvo militar legítimo segundo as leis da guerra. E, do ponto de vista da Ucrânia, isso é tudo o que precisa ser dito. Se você corta a ponte, corta o fluxo de armas e reforços para o território ocupado. Isso não é terror, isso é estratégia. O debate moral, no entanto, é um pouco mais complicado. Por um lado, há riscos para os civis. Se você derrubar uma seção onde carros comuns estão passando por cima, não há dúvida de que pessoas podem se machucar. Já a Ucrânia diz que manter a ponte intacta prolonga a ocupação russa e aumenta o sofrimento nas cidades e vilarejos ucranianos. Para eles, cortar essa linha vital não é só uma necessidade militar, mas um passo para encerrar a guerra mais rápido. É um cálculo duro, mas as guerras são baseadas nesses cálculos. Ampliando a visão, ataques à ponte da Crimeia e drones como Tolika indicam algo maior. Uma mudança na forma de travar guerras. O domínio naval era determinado pelos maiores navios, submarinos mais profundos ou porta-aviões mais letais. Hoje, não é preciso um destroyer bilionário para mudar o jogo. Um país sob cerco pode construir um pequeno drone de baixo custo que obriga uma superpotência a gastar milhões para se defender. Esta é a guerra assimétrica em seu ponto mais agudo. A Ucrânia mostra que batalhas de Davi contra Golias não ocorrem só em terra, mas também na água. E não só a Ucrânia está de olho. Quando um drone marítimo acerta um navio russo ou ameaça uma ponte estratégica, as forças armadas do mundo todo observam. Espere mais veículos não tripulados na água. São versáteis, mais baratos que frotas tradicionais e assustam inimigos de formas que armas convencionais não conseguem. A OTAN já se recalibra. Se drones passam pelas defesas no Mar Negro, podem fazer o mesmo no Báltico ou Mediterrâneo. As marinhas ocidentais estão repensando as redes de sonar, reescrevendo doutrinas e se preparando para um futuro onde enxames não tripulados serão o novo normal. Isso não é ficção científica, é a realidade do campo de batalha. Mas a OTAN não é a única de olho nisso. A revolução dos drones na Ucrânia está acelerando acordos e defesas globalmente. Em Washington e Bruxelas, Tolika é mais do que um protótipo. Mostra que Kyiv consegue transformar apoio ocidental em algo temido por Moscou. Recentemente, uma delegação ucraniana apresentou um plano de produção conjunta nos Estados Unidos. A Ucrânia oferece projetos testados em combate. Os Estados Unidos da América, fábricas e financiamento. Juntos, podem criar muitos caçadores não tripulados que a Rússia não iguala. A Europa também avança rápido. Na fronteira leste da OTAN, países como Polônia, Lituânia e Romênia estão correndo para construir o que eles chamam de muro de drones. É um escudo digital de radares e bloqueadores para evitar intrusões russas. Eles se inspiram na estratégia da Ucrânia, especialmente em como Tolika supera as defesas russas. Dinamarca e Polônia relataram drones misteriosos perto de suas bases. De repente, a experiência da Ucrânia não é apenas uma luta local, é um manual de sobrevivência. Até a Turquia, normalmente cautelosa, recuperou discretamente drones marítimos ucranianos em sua costa sem protestar.
Esse silêncio diz mais que qualquer comunicado. Não é mais ajuda, é o início de uma aliança tecnológica. O sucesso de Tolika pode permitir acesso a sistemas antes inacessíveis, como mísseis Tomahawk ou baterias Patriot. Cada avanço ucraniano faz as capitais da OTAN questionarem: se Kyiv faz tanto com tão pouco, o que aconteceria se dessemos mais? Moscou, obviamente, está furiosa. A televisão estatal russa chama de escalada imprudente. Funcionários do Kremlin comentam sobre linhas vermelhas. O silêncio de Putin após as explosões na Crimeia revela outra história. Sem discurso triunfante ou frases de efeito, apenas um constrangimento silencioso enquanto seus ativos seguem sendo atingidos. Esse silêncio indica que os aliados ocidentais percebem fraqueza e intensificam seus esforços. Se Tolika alterar o equilíbrio no Mar Negro, o fluxo de dinheiro e armas ocidentais aumentará muito. O experimento ucraniano virou resistência global contra um império que achava que intimidação bastava para governar. Para a Rússia, a realidade imediata é sombria. Eles estão correndo para se adaptar. Vimos eles instalarem baterias antiaéreas, espalharem depósitos de combustível e manterem patrulhas constantes perto do Estreito de Kerch. Eles sabem que cada ataque na ponte enfraquece seu esforço de guerra e propaganda. Mas eles têm um limite do que podem fazer. Eles podem remendar o aço, podem colocar guardas na água, podem gritar terrorismo na televisão estatal. O que eles não podem fazer é apagar o fato de que a Ucrânia está forçando eles a ficarem na defensiva repetidas vezes. É aí que Tolika entra. Mesmo que a Ucrânia nunca use para destruir a ponte da Crimeia, sua existência já é uma arma psicológica. Isso indica que o próximo ataque pode ser de cima, sobre ou sob a água. Escolha seu veneno. A incerteza faz os planejadores russos perderem o sono, avaliando onde alocar recursos, reforçar defesas e o custo contínuo da ponte. Onde isso nos deixa? A ponte da Crimeia é mais que concreto e aço. É símbolo, linha vital militar e troféu de propaganda ao mesmo tempo. Cada ataque ucraniano à ponte, mesmo sem destruí-la, mostra a Moscou que nenhum alvo está seguro. Sistemas como Tolika mostram que a Ucrânia não só sobrevive, mas também inova durante a guerra. Cada drone, ataque e teste das defesas russas está reescrevendo o manual da guerra moderna. A ideia de que só superpotências controlam mares e céus está caindo. Nações criativas podem criar armas que alteram o equilíbrio contra inimigos maiores. A Rússia pode consertar a ponte, reforçar defesas e espalhar propaganda. Mas a realidade é mais difícil de mudar. A Ucrânia mudou o jogo e a ponte nunca mais estará segura. Essa é a lição. A ponte da Crimeia permanece de pé, reparada e vigiada, mas já não é mais um elo seguro e confiável. Agora, a questão não é mais se ela será atingida, mas quando, como e com o quê. Seja Tolika, míssil ou outra surpresa do arsenal ucraniano, a disputa pela ponte continua. Para todos, isso é um aviso. A guerra evolui mais rápido do que se pensava. As nações que se adaptarem, aquelas que transformarem pressão em inovação, vão moldar o futuro. A Ucrânia prova essa lição, um drone inovador por vez.